Pessoal, vocês lembram aquele bilionário, né? O Elon Musk, que comprou o Twitter, ou melhor, X agora, que se chama. As redes sociais hoje estão empolvorosas, porque o Elon Musk parece literalmente ter chamado o Alexandre de Moraes para uma espécie de guerra de discurso, né, de narrativas. Hoje ele fez um questionamento, ou melhor, uma pergunta ao Alexandre de Moraes diretamente no próprio Twitter. E aí, isso aí deu aso para muita discussão. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês, lembrando que antes o próprio Elon Musk já tinha liberado o que é chamado de Twitter Files, né? E essas Twitter Files foi considerado uma espécie de ataque do Elon Musk ao Alexandre de Moraes pela extrema esquerda. Olha só, por exemplo, a matéria do jornal Opção. Elon Musk vaza documentos para atacar Moraes e TSE. O propósito é sugerir que a corte estava censurando grandes empresas de tecnologia e monitorando indiscriminadamente usuários para interferir nas eleições de 2022. Vários e-mails internos do Twitter foram expostos com o intuito de atacar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O propósito é sugerir que a corte estava censurando grandes empresas de tecnologia e monitorando indiscriminadamente usuários para interferir nas eleições de 2022. Vamos lá, é o seguinte, segundo informações que foram repassadas pelo próprio Elon Musk através de alguns jornalistas que deixaram essas informações vazarem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, à época, ministro do TSE, o Alexandre de Moraes, ele estava mandando que informações de certas pessoas que publicavam hashtags que ele não gostava ou limitando o alcance de certas publicações para que essas informações não chegassem até o eleitorado. Ou seja, a denúncia aqui é que houve uma atuação direta do Tribunal Superior Eleitoral contra as Big Techs, inclusive o próprio Twitter, para que os discursos daqueles que são de direita não chegassem às pessoas. Isso aí, em qualquer país sério, é caso até de pedido de impeachment. Tá? Então, assim, é um escândalo sem precedentes se uma vez isso for caracterizado como verdadeiro. Numa democracia, isso é algo absurdo, é algo que não pode ser aceito. O próprio Deltan Dallagnol fez publicações, o Partido Novo fez manifestações sobre isso e perguntando quem é que vai investigar o ministro Alexandre de Moraes se ele realmente fez isso ou não. Porque a denúncia veio de jornalistas norte-americanos e do próprio dono da plataforma, que é o Elon Musk. Mas ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer questionamentos sobre isso, vai criticar o denunciante e blindar o denunciado. Então, essa é uma característica da nova república, né, do novo Brasil. O denunciante sempre é o criticado e o denunciado é a pessoa que não pode ser denunciada, né, não pode ser criticada. E aí, hoje, o Elon Musk resolveu comprar a briga diretamente. Numa publicação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, onde ele parabenizava o Lewandowski pelo cargo de ministro da Justiça, uma publicação até de dias atrás. Hoje, o Elon Musk foi lá e perguntou: por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Esse foi o teor da publicação que aconteceu hoje de madrugada, às 2 horas da manhã, houve esse questionamento que já conta com mais de 500 mil visualizações. E aí, o grande ponto aqui é, o Elon Musk chamou diretamente a responsabilidade para brigar contra uma possível censura do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Olha só essa matéria do Poder 360. Por que você exige tanta censura no Brasil? Pergunta o Elon Musk a Moraes. Empresário respondeu o presidente do TSE no X depois da divulgação de documentos que afirmam que o ministro pediu dados de usuários e tentou intervir na rede social. O Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, perguntou na madrugada desse sábado: por que o ministro Alexandre de Moraes do STF exige tanta censura no Brasil? O questionamento foi feito em uma publicação no X de 11 de janeiro, que Moraes parabeniza o ex-ministro da Corte Ricardo Lewandowski pelo cargo de ministro. O comentário de Musk veio na sequência de acusações de censuras feitas pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg.
Na quarta-feira, segundo Schellenberg, o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão, liderada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também pelo X, o jornalista acusa as decisões de Moraes à frente do TSE de ameaçarem a democracia no Brasil. Segundo Schellenberg, em 2022, o ministro pediu que a rede social interviesse em publicações de integrantes do Congresso Nacional e solicitou acesso a detalhes pessoais de usuários, o que violaria as diretrizes da plataforma. As informações integram o Twitter Files Brasil. Antes, em janeiro, o dono do X já tinha pronunciado sobre o tema na rede social. Ele disse estar preocupado com a censura imposta por Moraes ao determinar bloqueios de contas. A declaração de Musk foi dada em resposta a uma publicação em que o jornalista Glenn Greenwald afirma que o regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente. E olha só que louco, o jornalista Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda. O Glenn Greenwald, ele que atuou aqui no Brasil durante muito tempo e foi um dos responsáveis pela Vaza Jato, ou seja, ele foi um dos jornalistas que denunciaram ali mensagens vazadas do ex-juiz Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol e outros. Ou seja, a Vaza Jato veio pelo Glenn Greenwald. E o Glenn Greenwald, além de jornalista, ele é um advogado constitucionalista. E ele argumenta de que o papel dele é combater a censura e a repressão advinda do judiciário, seja de que lado for, ou seja, com quem for. Então, ele argumentava que havia uma perseguição contra o Lula. Ele não fala que o Lula é inocente, mas ele falava que havia uma perseguição do Sérgio Moro contra o Lula e por isso ele fez a Lava Jato. E aí a esquerda aplaudiu de pé a atuação do Glenn Greenwald naquela época. E agora ele foi o primeiro a argumentar que o Alexandre de Moraes está impondo a censura aqui no Brasil também. E a esquerda fez ameaças à vida dele. O esposo do Glenn Greenwald, que era o David Miranda, um deputado do PSOL, faleceu depois de complicações de saúde, e a esquerda zombou disso, porque o Glenn Greenwald questionou o que a esquerda está fazendo no Brasil. Dá para vocês terem noção do quão tenso e nebuloso é a situação no Brasil hoje? Então, assim, com essa, vamos dizer assim, investida direta do Elon Musk contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, aí já mostra que a briga agora ficou entre peixe grande mesmo. Porque o Elon Musk não é um Eduardo Bolsonaro, não é um Nicolas Ferreira, é um cara bilionário norte-americano, dono de uma das plataformas mais conhecidas do mundo. Ou seja, a repercussão negativa que o Brasil está passando para o mundo está gigantesca. Daqui a pouco o Brasil já vai estar caracterizado aí como um país autoritário, assim como a Venezuela. O Eduardo Bolsonaro também fez a publicação. Na publicação aqui, ele cita a fala do Elon Musk aqui sobre a publicação do ministro Alexandre de Moraes e escreveu o seguinte: questionamento do Elon Musk vem após o Twitter Files Brasil vir à tona, tornando públicas informações de que o judiciário brasileiro obrigou redes sociais a censurar. A violação à liberdade de expressão e arbitrariedades deveriam ser preocupação número 1 numa democracia. A ver com isso, será veiculada no Brasil, né? Ou como que isso vai ser veiculado? O que eu percebi? Eu fiz a busca aqui nos principais jornais e noticiários que estão tratando do tema. E aí, os jornais como o Antagonista já trataram do tema, Poder 360 já trataram do tema, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Conexão Política. Mas os jornais tradicionais, que eu estou falando aqui, a CNN, a Folha de São Paulo, o Estadão, continuam silentes, como sempre nesse caso aqui. E aí é acompanhar para ver o novo desfecho agora, porque a briga tá bem maior do que você possa imaginar, tá certo? Vamos lá, outra matéria que a gente precisa falar. Tá levantando muito questionamento aí o silêncio das feministas, né? Olha só, nova matéria do Metrópolis, a ex-nora de Lula prestou novo depoimento sobre as agressões à polícia de São Paulo. E aí começou-se agora algumas feministas, depois da pressão, uma ou outra jornalista, a questionar o porquê que estão blindando o filho do Lula e nenhum jornal está tratando disso. Nenhum jornal está batendo em cima disso. Eu achei engraçado, teve um humorista, né, o Meirelles,
ele falou o seguinte, olha, supostamente o filho do Lula teria agredido. Isso, supostamente, pode ser que, talvez, porque é o filho do Lula. Porque se fosse o filho do Bolsonaro, era o vagabundo bateu na mulher e isso está comprovado através de vídeo que ainda não foi liberado na mídia. Vocês entendem o tamanho da diferença? E aí, seguindo a matéria, a psiquiatra Natália Schincariol, de 29 anos, presta novo depoimento à Polícia Civil de São Paulo, nesta sexta-feira, sobre as supostas agressões físicas e psicológicas que afirma ter sofrido de Luiz Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nega. Mas nenhum artista, nenhuma feminista, ninguém se manifestou. Quem está se manifestando são deputados, né? 8 deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, deputados distritais, assinaram uma nota de repúdio contra o filho do Lula. 8 deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal assinaram uma nota de repúdio contra supostas agressões cometidas por Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Cláudio foi acusado de agressões frequentes pela ex-mulher, a médica Natália Schincariol, na última terça-feira. Obtido pelo jornalista Arthur Guimarães do Metrópole, o boletim de ocorrência registrado pela vítima na Delegacia da Mulher de São Paulo relata que agressões são de natureza física, verbal, psicológica e moral. Se não fosse o Metrópolis ir atrás, trazer à tona, divulgar, nenhum jornal ia trazer esse tipo de informação. Ninguém ia trazer isso à tona. O Metrópolis fez, e assim, mas é mais um caso que a grande mídia, o grande consórcio de mídia, sabe, se exime em falar. Outro ponto que nós precisamos discutir. O Lula, minto, né? Eu tinha dito que ele não tinha se manifestado sobre a dengue. Pois é, ontem ele se manifestou sobre a dengue, e na manifestação dele, ele culpou o povo e nunca o governo, tá? Com raiva de falar por estar sendo questionado sobre a dengue. Ele falou, por que cada um não está cuidando, já é uma doença conhecida e a responsabilidade é de cada um, não é do governo, não. Isso aí dá para chamar de negacionismo? E aí, para acabar de piorar de vez, quando acontece com os pobres incautos, tá tudo bem, né? Mas quando pega alguém conhecido e rico, aí os questionamentos crescem ainda mais contra o governo. Pois é, meus pêsames aqui aos familiares do Marcelo Bonfim, que é vice-presidente da Caixa Econômica. Ele faleceu após complicações da dengue. Na manhã da sexta-feira, ontem, o vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bonfim, faleceu devido a complicações relacionadas à dengue. Marcelo ocupava o cargo desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi mantido na vice-presidência durante a gestão de Carlos Vieira. Com uma carreira de 33 anos no banco, Marcelo Bonfim era natural de Tarumirim, de Minas Gerais, e se destacou como superintendente regional em Minas Gerais por 22 anos. A Caixa Econômica Federal emitiu uma nota, né, de lamento pelo que aconteceu, e aí é mais uma das vítimas da dengue no Brasil. Pois é, uma doença que então estava controlada, né? A gente quase não viu falar de morte de dengue durante os últimos anos, mas agora a falta de investimento está fazendo esse karma, essa doença voltar. E até a Itália já soltou uma nota para todos os visitantes da Itália que vierem ao Brasil tomarem cuidado, porque o Brasil não é um país seguro, que você pode contrair aqui doenças, tá? Doenças como dengue, chikungunya, entre outras, né? Então, assim, rebaixando o Brasil a um país literalmente tupiniquim, né? Daqui a pouco volta a malária, o que mais que vai acontecer aqui? Então, assim, é complicado. Última matéria que eu quero tratar com vocês assim, novidade para quem, né? Não sei para quem isso é novidade. Contrato da Petrobras com prejuízo de quase 500 milhões de reais, abre aspas, não faria sentido empresarial, lógico e econômico. Fecha aspas. É o que disse o TCU. Ou seja, a Petrobras, essa empresa que até pouco tempo era recordista de lucro na gestão passada, agora está apresentando grandes prejuízos. Só em um contrato, vem cá, só para vocês se ligarem, num único contrato, estranhamente, parece até que o pessoal não sabe o que está fazendo, né?
A Petrobras tomou 500 milhões de prejuízo num contrato. E a TCU avaliou... Cara, não tem lógica um contrato desse ser assinado. Nem uma criança, nem um estagiário do primeiro período seria tão inocente para assinar um contrato desse. Mas a turma do Lula assinou. Será que alguém se beneficiou com isso? Matéria da Revista Oeste. O Tribunal de Contas da União classificou o contrato da Petrobras com a empresa de fertilizantes Proquigel Química como sem sentido empresarial, lógico ou econômico. A companhia, que faz parte do grupo Unigel, passa por dificuldades financeiras. Coincidência, né? O acordo está sob a mira do Tribunal de Contas da União e pode causar um prejuízo de 487,1 milhões à estatal em menos de um ano. O negócio também pode envolver arrendamento de fábricas de fertilizante. Pois é. E aí, quando a gente vê o dinheiro público sendo mal gerido dessa forma, a única coisa que eu lembro é a fala do Lula, que prefere nas estatais políticos e não técnicos, porque o político sabe falar a língua do povo. O técnico sabe o que tem que fazer, mas não conversa com o povo. Você lembra disso? Pois é, parece que estava errado, né? Bem errado, né? Vamos lá, outra crítica aqui, da Carla Zambelli. Assim, uma crítica de vários brasileiros, né? O Brasil está passando vergonha internacionalmente. O Conselho da ONU ele resolveu fazer uma fiscalização sobre violações de direitos humanos na guerra, tá? Da Ucrânia e da Rússia, por parte da Rússia. O Brasil, sob Lula, absteve-se de votar para prorrogar a investigação sobre violação de direitos humanos na Ucrânia. Ou seja, lembra aquelas denúncias de que soldados russos estavam sequestrando crianças? Lembra aquelas denúncias que soldados russos estavam sequestrando as mulheres ucranianas e levando para se prostituir? Pois é. São essas denúncias que estavam sendo apuradas. E aí o Brasil falou que não vai investigar isso não, que não tem que continuar essa investigação. Olha o que escreveu a Carla Zambelli. Lula está levando o Brasil a posições diplomáticas vergonhosas e perigosas ao se colocar ao lado de ditaduras e contra as vítimas. O Brasil, sob o governo Lula, se absteve numa votação do Conselho de Direitos Humanos da ONU e deixou de apoiar um pedido de extensão do prazo de trabalho da Comissão de Inquérito sobre Crimes de Guerra da Rússia na Ucrânia, especialmente como direitos humanos contra mulheres e crianças. O Brasil, sob o governo Bolsonaro, votou favoravelmente à criação de uma comissão em março de 2022, após a criação do território ucraniano por tropas russas. Agora, o Lula vem e não quer que continue essas investigações de violações de direitos humanos, né? Rússia lá na Ucrânia, por parte da Rússia. Pois é. 2 pesos, 2 medidas, né, pessoal? Certo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, a gente tá de volta com mais um conteúdo para vocês. Grande abraço.